Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo na lição 6, que tem um título bem direto: A integridade cristã diante da mentira. Exato. E o foco principal é aquela história ah, bastante conhecida, né? De Ananias e Safira, lá em Atos 5. Uma passagem forte. Muito forte. E antes de a gente mergulhar nos detalhes, vamos só repassar a estrutura que a lição 6 propõe, né, para guiar nossa conversa. Boa ideia. Então, a lição começa com um tópico chamado O Diabo, o Pai da Mentira. Basicamente, explora a origem do engano como uma tática de Satanás e como Ananias, talvez por cobiça, sabe, deu espaço para isso. Uhum. Depois, o segundo ponto é o cristão e a mentira. Aqui o foco muda para a escolha moral. A lição argumenta que mentira é uma decisão e que essa decisão tem consequências sérias, como a gente vê no caso deles. Sim, a responsabilidade pessoal. Isso. E por fim, o terceiro tópico: a igreja que repele a mentira. Esse ponto destaca como a santidade e o temor a Deus, essa reverência, acabam fortalecendo a comunidade cristã. Mostrando que lidar com o pecado fortalece, não enfraquece. Perfeito. Bom, com essa estrutura em mente, o que mais chamou atenção logo de cara nessa análise da lição 6 sobre esse episódio tão impactante? Olha, para mim o que salta aos olhos é como a lição 6 conecta a mentira deles diretamente a uma influência maligna. Cita Satanás como o pai da mentira, né? Baseado lá em João. Sim, isso é bem direto. É, mas, e aqui está um ponto crucial que a lição faz questão de frisar. Não foi uma possessão, não foi algo forçado. O texto diz que Satanás encheu o coração de Ananias para mentir. Ah, tipo, ele encontrou espaço ali, uma brecha. Exatamente. Sugere que a vulnerabilidade veio de uma intenção que já não estava totalmente correta, entende? A própria lição 6 levanta a hipótese, né, de que a motivação real deles não era só generosidade. Talvez busca por status. Isso talvez busca por lucro e fama, como a lição menciona. Queriam parecer tão espirituais quanto os outros que doavam tudo, mas sem pagar o preço total. E essa questão da intenção, da escolha, isso é central mesmo. A lição 6 reforça muito com a fala de Pedro para Ananias, né? Porque você formou esse plano no seu coração? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Exato. Quer dizer, a responsabilidade era deles. Não dava para dizer, foi o diabo que me obrigou. A lição deixa isso muito claro. A autonomia moral é inegociável ali. E as consequências dessa escolha foram, bem, imediatas, né? Imediatas e fatais. É isso que a lição 6 usa para ressaltar. A gente precisa pensar nas consequências antes de agir. O material até cita um auxílio que detalha uma progressão do pecado, sabe? Ah, como começa? Começa no pensamento, aí vira uma impressão. Depois a pessoa começa a gostar da ideia, aí consente e, por fim, age. A batalha, segundo a lição, começa na mente. Faz todo sentido. E o impacto não ficou só neles dois, né? A lição 6 também explora muito a reação da comunidade. Sim, e isso é fascinante. Atos diz que grande temor veio sobre todos que ouviram e sobre toda a igreja. A lição até analisa a palavra grega, phobos. Que pode ser medo, mas também reverência, né? Isso, uma reverência profunda. E aí vem o ponto que talvez pareça contraintuitivo. Esse temor reverente, surgido de um julgamento tão severo, acabou fortalecendo a igreja. Como a lição 6 argumenta isso? Parece um paradoxo, né? Como o medo fortalece. Bom, a análise da lição é que esse phobos, essa mistura de temor com reverência profunda diante da santidade de Deus e da seriedade do pecado, levou a uma igreja mais pura e, por consequência, mais forte espiritualmente. Ah, entendi. A pureza como fonte de força. Exatamente. O próprio relato de Atos, logo depois desse evento, fala que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. A interpretação da lição é que a integridade e a rejeição clara ao pecado eram essenciais para o poder espiritual da comunidade. E o contrário também seria verdade, então. Tolerar o pecado enfraqueceria a igreja. Segundo a lição, sim, tornaria a igreja inoperante. Fica claro que a integridade é vista como vital, não opcional. Então, resumindo a mensagem central que a lição 6 tira disso tudo, é um chamado bem radical à integridade, né? A conclusão do material meio que diz:
Olha, o julgamento ali foi na hora, mas a prestação de contas para Deus é certa para todo mundo, cedo ou tarde. Ninguém engana a Deus. Exato. É um alerta sobre a seriedade da mentira. Não é um deslize pequeno. É algo que afeta profundamente a nossa relação com Deus e a saúde da comunidade de fé. Então, para fechar nossa conversa de hoje, a lição 6 basicamente nos confronta. A mentira séria, a verdade e a integridade são absolutamente necessárias, não só pelo nosso caráter, mas pela força e santidade da igreja como um todo. Rejeitar o engano fortalece tudo. Perfeito. E fica uma reflexão, né? A própria lição 6 contrasta esse julgamento instantâneo com outras situações na Bíblia, tipo em Corinto, onde a disciplina foi necessária, mas demorou mais. Interessante. E isso levanta uma questão para a gente pensar. Sabendo que essa prestação de contas diante de Deus é certa, aconteça agora ou depois, como essa consciência deveria moldar as nossas escolhas diárias? As pequenas e as grandes decisões sobre ser honesto, transparente, como isso afeta o dia a dia?